Sempre fui cético em relação a histórias de terror, especialmente aquelas sobre estradas desertas e aparições noturnas. Nunca acreditei que algo além do natural pudesse me afetar. Mas naquela noite, tudo mudou. Era uma viagem comum. Eu estava voltando para casa após uma semana exaustiva de trabalho fora da cidade. A estrada estava deserta, e o relógio no painel do carro marcava um pouco depois da meia-noite. O cansaço pesava em meus ombros, e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e me deitar. O silêncio dentro do carro, quebrado apenas pelo som do motor e do vento que entrava pelas janelas entreabertas, era quase reconfortante. Mas, de repente, lá estava ela. Uma figura solitária, parada na beira da estrada, com o braço estendido, pedindo carona. Meu primeiro instinto foi ignorá-la e seguir em frente. Quem, em sã consciência, daria carona a alguém no meio da noite, em uma estrada deserta? No entanto, algo me fez parar. Talvez fosse a maneira como ela estava vestida, um casaco escuro que mal contrastava com a noite ao seu redor. Ou talvez fosse o simples fato de que havia algo de profundamente errado em deixá-la ali. Encostei o carro na beira da estrada e abaixei o vidro. Ao olhar mais de perto, percebi que era uma mulher, mas seu rosto estava em grande parte oculto pela sombra do capuz. Seus olhos, no entanto, brilhavam intensamente, fixos em mim com uma mistura de desespero e urgência. "Precisa de uma carona?" perguntei, tentando parecer confiante, embora um arrepio percorresse minha espinha. Ela não respondeu de imediato, mas deu um pequeno aceno de cabeça, silenciosamente, antes de abrir a porta e se acomodar no banco do passageiro. No momento em que a porta se fechou, senti uma mudança no ar, como se algo invisível tivesse entrado no carro junto com ela. O ambiente ficou pesado, denso, e um frio inexplicável começou a se espalhar pelo carro, apesar do aquecedor estar ligado. Liguei o motor novamente e voltei para a estrada, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto que me envolvia. Não havia nada de claramente errado, mas uma parte de mim sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria normal naquela viagem. À medida que seguíamos pela estrada, o silêncio dentro do carro se tornava cada vez mais insuportável. O único som era o do motor e o vento batendo contra as janelas. Eu sentia a presença dela ao meu lado, mas evitava olhar diretamente. Algo naquela mulher me deixava profundamente inquieto, uma sensação que só piorava a cada minuto. Tentei puxar conversa para quebrar o silêncio opressor. "Para onde você está indo?" perguntei, mantendo os olhos fixos na estrada. Ela demorou a responder, como se estivesse ponderando se deveria me contar. "Mais à frente", disse ela, com a voz baixa, quase um sussurro. "Não é muito longe." Sua resposta não ajudou em nada a aliviar minha tensão. "Mais à frente." Mas onde? A estrada parecia interminável, e a falta de detalhes sobre o destino dela me incomodava profundamente. Continuei dirigindo, mas minha mente estava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Cada quilômetro percorrido me deixava mais ansioso, como se estivéssemos nos aproximando de algo inevitável. O que mais me perturbava era o fato de que eu sentia, de tempos em tempos, o olhar dela sobre mim, como se estivesse me estudando. Era um olhar que eu não conseguia ver diretamente, mas que pesava em meus ombros, fazendo o ar ao meu redor parecer mais denso, mais sufocante. Meus dedos começaram a tamborilar nervosamente no volante, um hábito que só aparece quando estou realmente desconfortável. Decidi tentar mais uma vez. "Você tem certeza de que está tudo bem?" Ela não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, suas palavras vieram carregadas de uma estranha melancolia. "Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos leve para onde precisamos ir." As palavras dela ecoaram na minha mente, aumentando o sentimento de desconforto. Havia algo na voz dela, uma tristeza profunda, que parecia carregar um peso maior do que eu poderia compreender. Comecei a me sentir claustrofóbico, como se o espaço dentro do carro estivesse se fechando em torno de mim. Foi então que comecei a notar algo estranho na estrada. Os faróis do carro não pareciam iluminar o caminho como antes. A escuridão à frente parecia mais densa, mais impenetrável, como se estivéssemos entrando em um túnel sem fim. Olhei para o relógio no painel, e ele estava parado, os ponteiros congelados no mesmo minuto desde que ela entrou no carro. O frio no interior do carro também se intensificou,
tornando-se quase insuportável. Meus dedos estavam dormentes no volante, e minha respiração começou a sair em pequenas nuvens, como se estivesse congelando. Havia algo de profundamente errado, e cada instinto dentro de mim gritava para que eu parasse o carro e saísse dali, mas o medo me paralisava. Então, como se percebesse meu pavor, ela começou a murmurar algo. Era um som baixo, quase inaudível, mas carregado de uma estranha cadência, como uma canção de ninar distorcida. A melodia era perturbadora, sem sentido, mas ressoava dentro de mim, como se estivesse mexendo com meus pensamentos mais profundos. Meu coração disparou, e o pânico começou a tomar conta de mim. Eu sabia que precisava sair daquela situação, mas cada vez que pensava em parar o carro, uma força invisível parecia me impedir, como se a própria estrada estivesse me mantendo em movimento. E então, eu a vi. No reflexo do espelho retrovisor, algo se mexendo na escuridão, logo atrás de nós. Era difícil distinguir, mas parecia uma figura, caminhando na estrada, cada vez mais próxima. Meu coração parou por um segundo, e eu apertei o volante com força, tentando manter a calma. Quem está atrás de nós? Perguntei, a voz falhando, tentando soar mais firme do que me sentia. Ela sorriu, um sorriso pequeno e triste, que fez meu sangue gelar. Talvez seja quem você veio buscar, disse ela, sem tirar os olhos da estrada à frente. Aquilo foi o suficiente para me fazer perder o controle. Eu sabia que algo estava muito errado, e minha mente lutava para encontrar uma explicação racional. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não tinha mais certeza de nada. A única coisa que sabia era que precisava sair daquela estrada antes que fosse tarde demais. O medo-me consumia por completo. Cada segundo ao lado daquela mulher parecia esticar o tempo, transformando a viagem em um pesadelo sem fim. A estrada à frente era um túnel de escuridão, e a figura que eu vi no espelho retrovisor parecia estar cada vez mais próxima, mesmo sem que houvesse som de passos ou qualquer sinal de movimento. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse se fechando, nos aprisionando em um espaço que não pertencia a este mundo. Eu sabia que precisava agir, mas estava paralisado pelo terror. Minhas mãos suavam, escorregando no volante, e o frio dentro do carro era tão intenso que parecia cortar minha pele. O murmúrio dela, aquela melodia perturbadora, continuava a ressoar, preenchendo o carro como uma presença invisível que me sufocava. Finalmente, reuni toda a coragem que me restava e pisei no freio. O carro derrapou violentamente, os pneus cantando no asfalto molhado, e senti o veículo quase sair da estrada. O motor parou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha respiração estava rápida e irregular, o coração martelando no peito. Virei-me para ela, esperando uma reação, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Mas o que vi fez meu sangue congelar. Ela não estava mais no banco do passageiro. O assento estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. O casaco que ela usava estava dobrado cuidadosamente, descansando no banco, como se tivesse sido deixado ali de propósito. O pânico se transformou em desespero, e eu saí do carro, cambaleando até o meio da estrada, tentando entender o que havia acontecido. O mundo ao meu redor estava envolto em uma escuridão opressiva, a estrada se estendendo em ambas as direções, sem fim à vista. O frio do vento me atingiu, e eu percebi que estava completamente sozinho. Mas então, ouvi o som. Passos. Lentamente se aproximando, vindos de trás de mim. Virei-me com o coração na garganta, esperando o pior. E ali, na escuridão, a figura que eu havia visto no retrovisor começou a emergir. Era mulher, mas algo estava terrivelmente errado. Sua aparência havia mudado, o rosto estava pálido, quase translúcido, e os olhos eram poços negros, vazios, sem vida, mas cheios de uma presença que me paralisava. Ela deu mais um passo em minha direção, e eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. O sorriso dela, aquele sorriso triste e perturbador, se alargou. Eu disse que precisava de alguém para me levar para onde eu precisava ir, disse ela, a voz ecoando como um sussurro na escuridão. O terror me dominou completamente, e comecei a recuar, tropeçando em meus próprios pés. Mas cada passo que eu dava para trás, ela avançava um pouco mais, até que senti o carro atrás de mim, impedindo qualquer fuga. Ela estava quase ao meu alcance agora, os olhos fixos nos meus,
me prendendo, me drenando de qualquer esperança. E então, ela estendeu a mão. Uma mão fria como gelo, que tocou meu rosto com uma suavidade que contrastava com o horror da situação. A sensação foi avassaladora, como se todo o calor, toda a vida dentro de mim estivesse sendo sugada. Meu corpo ficou pesado, meus pensamentos começaram a se apagar, e a única coisa que restou foi a certeza de que eu estava perdido. O mundo ao meu redor começou a girar, e a última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o rosto dela, inclinado para perto do meu, enquanto sussurrava: "Obrigada por me levar até o fim." Então, a escuridão me envolveu por completo, e o silêncio tomou conta de tudo. Quando abri os olhos, a primeira coisa que percebi foi o silêncio absoluto. Era um silêncio tão profundo que parecia pesar sobre mim, abafando todos os sons, até mesmo a batida do meu coração. Estava deitado no asfalto frio, a cabeça girando enquanto tentava entender o que tinha acontecido. O céu acima de mim estava começando a clarear, sinalizando que o amanhecer estava próximo, mas o terror da noite ainda pairava sobre mim como uma sombra. Levantei-me devagar. Os músculos do corpo doíam como se tivessem sido esmagados. O carro estava ali, parado na beira da estrada, com a porta do passageiro ainda aberta. O casaco dela, que eu havia visto no banco, agora estava jogado no chão, como se tivesse sido abandonado sem nenhum cuidado. Tudo parecia tão normal, tão comum, mas a sensação de que algo estava profundamente errado não me deixava. Era como se a própria estrada estivesse me observando, esperando o próximo movimento. Quando olhei ao redor, não havia nenhum sinal da mulher. Ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas o medo ainda estava lá, latente, pulsando em cada fibra do meu ser. Entrei no carro, com as mãos ainda tremendo, e fechei a porta. Liguei o motor, sentindo o peso invisível da experiência pressionando meus ombros. A estrada à frente parecia mais clara agora, como se a escuridão que havia nos envolvido tivesse se dissipado com a primeira luz do dia. Mas eu sabia que, mesmo com o sol nascendo, o que eu havia vivido não poderia ser simplesmente esquecido. Dirigi por mais alguns quilômetros, tentando afastar os pensamentos, tentando racionalizar o que havia acontecido. Talvez tivesse sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço extremo. Mas, no fundo, eu sabia que não era tão simples assim. Aquele medo, aquela sensação de perda e confusão, era real demais para ser um produto da minha mente. Finalmente, avistei um posto de gasolina à beira da estrada e decidi parar. Precisava de um momento para me recompor, para tentar colocar meus pensamentos em ordem. Saí do carro e fui até a pequena loja de conveniência, onde um atendente sonolento me olhou com curiosidade. "Está tudo bem?" Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Você parece que viu um fantasma." Eu hesitei antes de responder, as palavras pesando na minha língua. O que eu poderia dizer? Que peguei uma carona com uma mulher que desapareceu no meio do nada. Que senti a vida ser drenada de mim por uma presença que não deveria existir. Só uma noite difícil, foi tudo o que consegui dizer, tentando forçar um sorriso, mas minha voz traiu o verdadeiro pavor que eu sentia. Comprei um café e voltei para o carro, tentando encontrar algum conforto na normalidade daquela manhã. Mas, enquanto tomava um gole do café quente, algo no banco do passageiro chamou minha atenção. Havia um pequeno pedaço de papel, dobrado com cuidado, que definitivamente não estava lá antes. Peguei o papel com mãos trêmulas e o abri. Escrito em uma caligrafia elegante, mas antiga, havia apenas uma frase. Asterisco, obrigada por me levar até o fim. Asterisk. O papel caiu de minhas mãos enquanto o terror se infiltrava novamente em meu coração. Aquilo não tinha acabado. Eu sabia, naquele momento, que havia cruzado a linha entre o mundo que conhecia e algo muito mais sombrio. Algo que ainda estava me observando, esperando o momento certo para voltar. Saí do posto de gasolina, deixando o pedaço de papel para trás, mas a sensação de ser observado não me abandonava. E agora, cada vez que dirijo sozinho à noite, não consigo evitar olhar para o banco do passageiro, esperando ver aquela figura sombria novamente. Porque no fundo, eu sei que ela voltará. E, quando isso acontecer, não terei mais para onde fugir.